E começamos o nosso programa de hoje com o quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácio fala a respeito de cálculo renal, esse assunto que é tão importante para a nossa saúde. No nosso quadro de hoje, eu gostaria de comentar com vocês a respeito de cálculos renais, né? As famosas pedras no rim, que na verdade não necessariamente precisa ser no rim somente, né? Mas que com certeza talvez seja uma das patologias urológicas mais frequentes e tem uma grande parcela da população que é acometida por essa doença. Para a gente entender um pouco o que é o cálculo renal, é preciso a gente entender que primeiro o rim ele atua como um filtro, né? Todo o nosso sangue, num momento da circulação, ele passa pelo rim, onde é extraído aquilo que é toxina, né, que precisa ser excretado, precisa ser jogado para fora do nosso organismo e mantém o sangue limpo, vamos dizer assim, circulando nas nossas artérias e nas nossas veias, tá? Agora, esse processo de filtração que ocorre no rim, ele elimina uma série de substâncias que são produtos da digestão e do metabolismo do nosso organismo, e entre eles existem algumas coisas que são eliminadas nesse rim. São muitas coisas, mas as principais delas que são envolvidas aqui no processo de formação desses cálculos renais, principalmente é o ácido úrico e o oxalato de cálcio. Então, principalmente essas duas substâncias são as mais importantes, assim, as principais que constituem, né, esses cálculos renais. E essas substâncias que são filtradas no nosso rim, elas são excretadas na urina, mas é natural que por um curto período de tempo, essa urina ainda fica sendo passada pelo rim, e esses cristais, na verdade, são pequenas partículas, né, de oxalato de cálcio ou de ácido úrico, eles se depositam nos canaizinhos que tem no rim. E eles vão ficando ali e vão se formando, então, cálculos maiores, na maioria das vezes, né? Então, uma das coisas principais que a gente precisa entender sobre os cálculos renais é que é importantíssimo a gente fazer uma hidratação para manter um fluxo de urina bastante grande, ou pelo menos adequado, para ir removendo, né, esses cristais, essas partículas que vão se depositando nos nossos rins, né? E principalmente as pessoas que têm uma tendência a formar mais esses cálculos é porque elas são portadoras de alguma alteração no metabolismo, no qual eles não excretam ou não metabolizam corretamente esses cristais, e eles aumentam em quantidade no nosso sangue. Eles aumentando, é preciso ser eliminados, né, numa quantidade maior também. Então é muito importante, às vezes, essas pessoas que têm uma tendência de formar esses cálculos, né, se faz alguns exames para saber qual é a substância que está em excesso no organismo ou que estão sendo responsáveis para a formação desses cálculos, e aí a pessoa precisa muitas vezes fazer um ajuste na alimentação para eliminar a formação desses cristais. Mas de qualquer forma, a maneira da gente lidar com isso sempre é fazendo uma hidratação vigorosa, tomando bastante líquido, para que esses depósitos não ocorram nos rins e não propiciem então a formação desses cálculos em excesso. No nosso próximo programa, nós vamos continuar um pouco mais nesse tema, e eu vou falar um pouco a respeito das complicações e um pouquinho sobre o tratamento dos cálculos renais. Tenham todos uma excelente semana, sempre com muita saúde.